Bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Olha, queridos, uma das frases que nós mais temos ouvido nesses últimos tempos nas reportagens é o aquecimento global. E a ciência, ela nos traz informações precisas sobre o desmatamento, sobre a poluição, sobre todas as ações do homem na natureza, o que, segundo a ciência, influencia na temperatura, nas coisas que nós estamos sofrendo. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma questão muito interessante. Eu até vou intitular essa mensagem, a ciência e Deus, para que você possa ter um momento de meditação. Medite um pouquinho sobre esta questão. Observe bem, lá no livro de Deuteronômio, no início da jornada da nação de Israel, assim que ela foi libertada do cativeiro, e isso não foi agora, foi aproximadamente 3.000 anos atrás, Deus se revelou a Moisés, e ele o fez de uma maneira direta. E Moisés, portanto, pôde não só ouvir a voz de Deus, como falar com ele face a face. O próprio Deus revelou isso. Moisés é o único ser com quem eu converso face a face. E esta conversação entre Deus e Moisés se deu em muitos momentos. Momentos de muita alegria, de vitória e momentos também de tensão por causa da desobediência do povo. E esses momentos foram marcados de maneiras específicas. E quando Moisés estava chegando no término da sua jornada, já com 120 anos de idade aproximadamente, segundo o próprio texto sagrado, ele reuniu a nação de Israel e começou a conversar com ela. No livro sagrado, nós temos então no livro de Deuteronômio, capítulo 11, uma declaração de Moisés concernente à ação de Deus para relacionar-se com o homem. Então Deus diz lá, e ele fala de uma maneira muito clara: se vocês forem obedientes aos meus mandamentos, a tudo quanto eu ordenei, a tudo quanto eu ensinei, preste atenção, eu mandarei a chuva no tempo certo, e a terra vai produzir não só o alimento necessário para o homem, como também vai produzir o capim para engordar os animais. E vocês terão fartura e muitos benefícios. No entanto, se vocês desobedecerem os meus ensinamentos, isto não acontecerá. Algo que parece apenas uma conjectura, mas não é uma revelação que Moisés anotou e passou a toda a nação. Lembrem-se que vocês devem obedecer. E o Senhor foi específico, ele disse assim: se vocês deixarem de me adorar, voltarem os pensamentos para outros deuses que não seja eu, e esquecerem o que eu vos tenho falado, certamente tudo que eu tenho prometido não acontecerá. Então haverá total descontrole na natureza. Está entendendo? No livro de Amós, o Senhor foi muito mais claro, muito mais específico. E ele então colocou da seguinte maneira, que nós precisamos, aliás, que todo ser humano deveria ser obediente a ele, de uma forma específica. E como Israel desobedeceu, ele colocou assim: eu fiz que faltasse comida em todas as cidades e que todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não se voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes das colheitas. Fiz que caísse chuva numa cidade e na outra não. Não choveu numa plantação, mas em outra sim. Então, esta é uma declaração que está no livro de Amós, capítulo 4, verso 6.
mostrando que Deus especificamente tem o controle não só da chuva, como do sol, como da produção de alimento e como da escassez de alimento. E Ele faz com que todas essas coisas andem ordenadas quando nós, seres humanos, nos voltamos para Ele e obedecemos os seus mandamentos e andamos conforme os seus ensinamentos. E quando nós não fazemos isso, exatamente repete-se a história. O castigo vem sobre a nossa desobediência. Como veio, hoje nós estamos tendo no mundo um impasse, né? Em algumas regiões, a seca é tão intensa, que o fogo consome toda a plantação, tanto de produções que estão sendo cultivadas, como também de floresta. E noutra região, acontece uma chuva caudalosa como essa que aconteceu agora em Nova York, que segundo os próprios cálculos dos cientistas, jamais houve uma chuva tão intensa, tão profunda, com espaço tão curto de tempo. E ainda a neve, o gelo que vem em outras regiões de uma forma absurda. Então, se você parar e pensar, se há um aquecimento global para descontrolar isso, não é melhor nós voltarmos o pensamento para Deus e crermos que Ele tem o controle de tudo e que Ele pode corrigir tudo isso? Não ficaria muito mais fácil se nós voltássemos o pensamento e a atenção para o que Deus já revelou há 3.000 anos e não o que a ciência nos revela agora? Veja como imprudente é o ser humano. Abandona toda a instrução divina e passa a crer no que a ciência revela. Eu prefiro confiar no Senhor. E você? Vai continuar teimando em desobedecer, em desafiar o poder dele, procurar culpado entre os homens? Se nós, cada um de nós, que afastamos do Senhor e desobedecemos, somos responsáveis por tudo isso, é melhor voltarmos a Deus e pedirmos a Ele que tenha compaixão de nós. Tá certo? Vamos orar. Senhor, temos visto quão difícil ficou para o ser humano confiar em Ti e crer no Senhor. A Tua palavra está ao alcance de todos, mesmo aqueles que estudam a Tua palavra nos templos, duvidam da veracidade das revelações que o Senhor tem trazido. É necessário, ó Deus, o homem se voltar para o Senhor, para que possam viver dias melhores. Eu te peço essa bênção em nome do Senhor Jesus. Amém.